Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moneymakers, o podcast onde você aprende como construir um negócio, como alavancar o seu negócio com os maiores players do mercado. Sempre lembrando que esse podcast é um oferecimento do Velotax, o aplicativo, o software definitivo que resolve tudo que você precisa do seu imposto de renda. E hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, que eu conheço faz bastante tempo, de outros carnavais, literalmente, e que construiu uma trajetória em um setor muito difícil e que hoje tem grandes marcas que vocês já devem conhecer, que é dono do Grupo Ideia, que tem as marcas no portfólio, como o novo restaurante Lulu, tem também o Seu Justino, que faz bastante tempo que está no mercado, uma referência, Reserva Rooftop, entre outros. Renato, muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, espero que todos gostem do conteúdo e vamos lá, né? É isso aí, roda a vinheta e a gente já começa. Então vamos lá, Renato, pra gente começar, conta um pouco pra gente aí a sua história, de onde que você é, como é que você... quais foram os passos aí que você deu até chegar nesse mercado e montar todo esse negócio gigantesco que você está montando? Boa, legal. Fazem mais ou menos 18 anos que eu já estou no mercado de entretenimento, que é o meu foco principal que eu atuo hoje. Eu comecei de baixo, com muita luta, dedicação, esforço. Então, o meu irmão... Antes eu trabalhava numa agência de publicidade do meu pai, onde eu comecei a adquirir o conhecimento e entender como funciona o mercado publicitário. Com isso, o meu irmão também trabalhava dentro do escritório do nosso pai, e com o tempo ele foi aprendendo a discotecar, né? Que no caso ele é DJ. Uhum. E aí aos poucos ele foi adquirindo amor e paixão pelo mercado de entretenimento. E aí ele começou a tocar nas principais casas de São Paulo, e aos poucos eu fui saindo com ele, curtindo, aproveitando um pouco, né? Sempre é bom. E aí, como eu sempre conheci muitas pessoas, acabei levando sempre um público quando ele ia tocar para ajudar ele, e não só isso, também curtir, aproveitar. E aí, com o tempo, ele pensou, poxa, isso aqui pode virar um negócio, né? Vamos ver como você consegue me ajudar a atrair público para quando eu for tocar e me chamarem mais vezes para tocar. E também, de repente, você pode gostar também do mercado. E aí ele, na época, tinha a Lotus, não sei se você lembra, eu acho que Sim. Deve lembrar bem. A Lotus, tinha a Museum. Então ele acabou tocando nas principais casas noturnas de São Paulo. E aí, com o tempo, cada vez mais eu fui levando o público, todo mundo me procurava para sair, porque eram casas legais, todo mundo queria ir. E aí chegou um tempo que ele falou, pô, você está levando mais gente do que as pessoas que trabalham para levar público para casa. Por que você não começa a ajudar eles e realmente ver com outros olhos, né? Não só me ajudar para eu tocar mais vezes quando eu for convidado, mas também pode ser que possa girar outras frentes aí para você. A gente já estava num período ali que talvez a gente não fosse querer mais trabalhar com o nosso pai, apesar de a gente gostar muito de trabalhar com ele. Mas aí ele acabou largando, né? Porque começou a tomar muito tempo dele a parte de DJ. E aí, aos poucos, eu fui também deixando o mercado publicitário, que era o meu foco principal na época. E aí ele me convidou, né? Na época teve uma oportunidade de trabalhar para um promoter na época, que é o que eu falo, né? Eu comecei bem de baixo, entendendo como que funciona o mercado, antes de começar a entrar na sociedade das casas. Sim. Então, eu fui ajudando os promoters a levar o público na época. Aí é uma balada até que chamava REC, não sei se você lembra, Sim. Que essa aí faz tempo também. E aí também eu acabei, como eu sempre fui muito focado em tudo que eu fiz, eu sempre dei o sangue, né, vamos dizer assim. Eu acabei também nessa casa que aí eu já estava trabalhando, né, para essa pessoa.
eu acabava levando mais gente também do que eles. Aí eu falei, pô, vamos começar a investir mais nisso, né? E aí teve uma oportunidade de trabalhar numa outra casa, mas aí nessa nova oportunidade, na época, eu já fui convidado para ser o chefe de promoção, né? Vamos dizer assim. E aí essa noite dentro dessa casa que chamava Hotel na época, que essa eu fiquei bastante tempo lá, Mário Ferraz. Isso. Na Mário Ferraz. Nessa eu fiquei muitos anos lá. E aí, qual que era o conceito, né? Quando eu já fui para essa vertente, ao invés de ajudar as pessoas, eu realmente cuidava de uma noite. Então, no caso, nesse estabelecimento, foi no sábado, era uma noite que já não estava indo tão bem. Eles falaram, putz, resolve meu problema, enche de gente aqui. Uhum. E aí, na época, putz, eu lembro que nessa época que eu acabei tornando chefe de promoção e tendo uma noite 100% minha, eu lembro que a casa estava em declínio, não ia muita gente mais de sábado, e era uma casa que tinha muito nome na época, né? Então eu peguei um tempo já que não estava tão em alta a casa, e aí quando eu assumi essa casa, a gente começou a bater diversos recordes de faturamento na época da casa. Nossa, sempre estava com lotação máxima. Isso perdurou por uns 2 anos, né? Eu fiquei bastante tempo nessa casa. Na época eu tinha 21 anos, hoje eu tenho 39, então já faz 18 anos. E até, desculpa te interromper, Renato, mas algo muito importante que hoje a gente está acostumado com WhatsApp, com tudo isso, que é muito fácil você... Não muito fácil, né? Mas a tecnologia é mais fácil para você lotar um grupo. Sim. Né? Aquela época não tinha nada disso, né? Não, acho que nem Orkut talvez tinha. Ou pegou porque a transição. Era lista de e-mail. Como é que você fazia isso? Porque a dificuldade era muito maior, né? Era na mão mesmo, né? Era telefone, ligação, no máximo SMS... Então era bem diferente do que é hoje, né? Hoje tudo ficou muito mais prático, né? Muito mais dinâmico, você consegue atingir muito mais gente. Então a concorrência também acabou que todo mundo tem acesso aos clientes. Se tiver uma parte de marketing dentro da empresa um pouco mais ativa, consegue atingir o público, e aí realmente tem que criar um valor dentro do estabelecimento para você conseguir atrair esse cliente, né? Também tem os influencers que hoje também a gente acaba utilizando um pouco, que na época não tinha, então era muito boca a boca, né? A melhor divulgação antes, e hoje também acho que ainda é a melhor, é o boca a boca, né? Porque é a indicação. E aí, na época, eu tive um sucesso muito grande nessa casa, e eu fui convidado para assumir diversas noites em outras casas de São Paulo. Então, na época, praticamente trabalhei em todas as casas noturnas de São Paulo. Então tinha Lotus, Museum, a REC, Hotel, a Disco, putz, inúmeras aí. Eu trabalhei praticamente em quase todas. E aí, com o tempo, eu praticamente trabalhava quase todos os dias da semana, de 4 a 5 vezes na semana. Tive uma ascensão muito, muito rápida e um sucesso grande nessa parte de eventos, né? De pegar uma casa, de repente, que estava em declínio, reestruturar a parte de divulgação, marketing da casa e transformar ela e ter uma vida útil mais longa, né? E aí, aos poucos, os sócios falaram, putz, eu gasto muito com você. Você não quer virar meu sócio em algumas casas? Com um valor de compra mais baixo para você acabar me ajudando? Aí, na época, tinha até um bar, né? Que era do lado da Hotel, que chamava o Senhor Pitanga. E aí foi o primeiro bar que eu acabei entrando de sócio, mais como sócio investidor na época, e ajudando um pouco na reestruturação das noites, né? Então era bem focado e nichado no público, em atrair público, e aos poucos eu fui entendendo um pouco melhor como que funcionava a parte administrativa, que eu não tinha tanto contato antes. E aí realmente eu vi que o mundo era totalmente diferente, né? Da noite e do empresarial, né? De tocar um negócio. E aí aos poucos eu fui gostando, né? Também de lidar com a parte administrativa. E não só isso, né? Eu acabei cansando um pouco da noite, né? Isso que eu ia te perguntar. A noite consome muito. Exatamente. Porque eu conheço o Renato dessa época, principalmente.
E você sempre foi super profissional, então não bebia, tava ali pra trabalhar de verdade, né? Enfim, tomar conta de tudo que tava acontecendo ali. Só que pra quem tá lá pra se divertir, beleza, você vai até altas horas da manhã, fácil, mas pra quem tá lá trabalhando é bastante puxado, rotina, né? E tudo mais. Um ponto também que acabou que eu acho que me ajudou muito, eu não via a noite como diversão, né? Que é o que você falou. Eu evitava muito beber, realmente só quando era uma confraternização, realmente, e focava muito na entrega que eu tinha que exercer, na responsabilidade que eu tinha dentro das casas. E eu acho que isso me ajudou muito, né? Que é o que eu falo. Hoje em dia é um mercado muito difícil de você conseguir lidar com isso, né? Porque você acaba tendo diversão, você acaba conhecendo muita gente legal, e você tem que saber dividir muito isso, né? E no meu caso eu soube dividir muito isso, não só por eu depender realmente do dinheiro que eu ia receber, só que eu sempre pensava um passo para frente, eu pensava no futuro, aonde eu quero estar daqui 10 anos. Isso me ajudou muito a focar realmente na entrega. E eu acho que isso foi muito importante, porque, querendo ou não, a gente acaba e eu tive muito contato com pessoas que tiveram a mesma oportunidade que eu tive. E eles acabaram se perdendo um pouco nesse meio. Naquela época eu não conheço nenhum que, enfim... nesse meio do caminho. Seguiu, assim. E aí eu sempre fui muito focado, né? Administrei bem meu dinheiro também, né? Sempre guardei. Praticamente eu sempre investia 80% no meu dinheiro, nunca... esbanjei, né, vamos dizer assim, e sempre fui muito focado, e hoje ainda é assim. E aí, ou pior até, tá? Minha esposa aqui que não deve gostar muito. Não, mas você foi reinvestindo, né? Sim, isso é importante, né? E aí eu sempre fui muito focado, então eu sempre guardei ou investi em uma parte em investimentos mais sólidos. Aí quando fui convidado para entrar nos negócios, eu sempre fui investindo pouco, né, para entender primeiro como que funcionava o negócio, entender a parte administrativa, né, como não era eu que administrava as casas, e com isso eu acho que a minha vinda de entender como que o cliente se comportava e o que ele queria ajudou muito na hora que eu fui empreender. Porque eu acabei vendo alguns erros que, no caso, eu prestava serviço na época para os donos das casas, que eu falava, eu acho que não é assim. Hoje o mercado está mudando. Não dá para a gente seguir nesse caminho. E quando eu montei as casas, eu acabei pegando esses gaps que teve no mercado, que eu não achava tão correto, né, vamos dizer assim, e acabei tendo um nicho e um sucesso muito grande. Eu digo que... aí eu fui entrando, né, antes de tocar até nesse assunto que eu vou entrar daqui a pouco. Aí eu fui entrando de sociedade, eu entrei na Museum também, na época que eu também fiz bastante eventos por lá. Uma vez, gente, ele me deu uma festa de aniversário, foi incrível, você lembra dessa festa? Isso foi bastante, hein? Qual delas? Foi uma festa do Branco, foi muito legal. Sim. Mas que, enfim, era realmente diferente dos outros lugares, né? E um ponto também, né, que é o que também eu acredito tenha me ajudado muito, que eu pensava um pouco diferente, né? Quando eu convidava as pessoas para irem nas casas, eu não convidava pessoas que eu não tinha relacionamento, né? A grande parte eram pessoas que acabavam se tornando amigos, né? Tanto que eu mantive todos os meus relacionamentos até hoje, apesar de eu hoje estar muito focado no trabalho, não ter tanto tempo social, vamos dizer assim. E eu criei laços que hoje eu levo para minha vida inteira, e era muito diferente das pessoas da época, né? Que realmente eles levavam como clientes, eu tenho que levar a receita para casa, e eu pensava de outra forma, eu vou levar amigos meus que eu vou que eu criei um laço, que estudaram comigo, então era um pouco diferente. E aí eu fui entrando em sociedade em diversas casas, né? Justamente porque era um custo muito alto, né, que eu cobrava caro. Porque eu trazia retorno para as casas, então tudo tem seu preço, né? E com isso eles acabaram que foram me dando oportunidades na época de entrar em algumas sociedades. Aí chegou num ponto que uma pessoa que eu acabei fazendo eventos externos, algumas festas, nem era relacionado com pontos fixos, que ele falou, eu tinha uma marca que era muito bacana, que eu quero
voltar a operar ela, chamava Seu Justino. Uhum. E aí eu falei, pô, eu ia lá quando eu comecei a sair, quando eu tinha 18 anos. Pô, adoro o seu bar, vamos para cima. Uhum. E aí eu ajudei a estruturar toda a operação novamente, que na época ela ficava na rua Santa Justina. Aqui na Vila Olímpia. Aqui na Vila Olímpia. E aí Eu cheguei algumas vezes. Foi lá. também? Fui, mas eu era muito novo. Você era menor de idade, você não podia entrar, hein? Mesmo. E aí... É mesmo. Eu fui algumas vezes quando tava no terceiro ano, o pessoal tava começando. Eu já saía há algum tempo junto com meu irmão, mas o pessoal tava começando a sair, a pessoa às vezes, enfim, pintava de alguém ir lá, mas era aqui e era bem diferente do que é hoje. Sim, bem diferente. E era bem esse perfil mesmo do público, né, que tinha na época, que eram pessoas que estavam começando a ter essa experiência de sair, né? Uhum. Tipo, era um público jovem, né, na época de 18, 20 e poucos anos. E aí foi quando eu comecei a sair também. Eu saía também já faz um tempo, tá? Mas eu costumava ir bastante no Seu Justino. Aí quando ele convidou, nem sabia que a marca era dele. Aí eu fiquei surpreso, né? Eu falei, pô, eu gosto e gostava muito da marca, vamos assumir esse projeto e fazer acontecer. E aí foi que eu comecei a ter uma experiência de ponta a ponta de um negócio 100% do zero. Foi aí que você começou a ver isso que você falou da parte administrativa, de olhar além da fila na porta, né? Sim. Olhar exato como é que a coisa acontece ali na cozinha mesmo. Sim, e foi bem bacana, porque a própria história do Seu Justino, que era um bar de amigos, que eles gostavam de se reunir e se encontrar e tomar uma cerveja e jogar uma sinuca, eu acabei trazendo a mesma essência que eles tinham na época, quando eu adquiri a marca junto com eles, de abrir na Vila Madalena, que era um ponto também que eles já tinham visualizado e gostado na época, que era um jardim, que parece uma casa da avó, né, vamos dizer assim, e tem uma essência, né, tem uma energia diferente de qualquer bar que eu conheço. E com isso, aos poucos, a mesma essência, que era um bar de amigos, que se encontravam, eu trouxe para dentro do projeto. Então, os próprios sócios que entraram na época com a gente nesse novo projeto eram amigos nossos que saíam com a gente, que se divertiam, que saíam de fim de semana, e foi um sucesso astronômico depois da abertura na Vila Madalena, e ainda é hoje, graças a Deus. Mas eu acho que teve muito essa essência de trazer um pouco dessa amizade e desse contato com as pessoas que eu tinha na época, e casou muito com a essência que eles tinham anteriormente quando a casa existia, antes de eu entrar de sócio. E aí, aos poucos, eu fui aprendendo na dor, né? Vamos dizer assim, porque eu não entendia nada da parte administrativa. O pouco que eu adquiri quando eu acabei entrando de sócio para ajudar na parte de construção de noites, e me somou muito para eu conseguir estar onde eu estou hoje, né? Porque, querendo ou não, a melhor forma de você aprender é errando. Sim. Não tem jeito. Dando cabeçada E aí eu tive todos os problemas possíveis, né? A casa foi lacrada pelo Psyu, levei chapéu do cara que estava fazendo a obra, e a gente teve que terminar a obra no braço praticamente. Então foi uma casa ali que a gente teve que aprender realmente de ponta a ponta, junto com os sócios que me ajudaram a administrar a casa, a realmente entender como que funcionava um bar, um restaurante, que foi, apesar do sucesso que teve e tem hoje, a casa foi um aprendizado que é incalculável, né? A casa ficou fechada, sei lá, 3, 4 meses, porque a gente teve que fazer adequação de acústica e a casa estava bombando, absurdo. Tanto que aí, depois do Seu Justino, a gente abriu pracinha do Seu Justino, que é do lado. Uhum. Porque fazia tanta fila na casa que a gente falou, putz, não vamos deixar esse pessoal na fila 3 horas, 2 horas, né? Uhum. Vamos convidar para eles ficarem numa sala de espera, vamos dizer assim. E aí o pracinha foi desenvolvido com esse intuito, né? Da gente trazer um maior conforto para os clientes que ficavam na fila do Seu Justino. E aí a casa também acabou tomando uma proporção muito grande, e o conceito da casa acaba que a gente quer passar a mesma sensação que você tivesse em uma praça do interior.
tem uma fonte dos desejos que a gente acaba pegando as moedas que o pessoal taca, que joga na fonte, e a gente faz uma doação para instituição de caridade. Então, essa casa acabou também tendo um sucesso e acabou virando um outro bar também, porque acabou enchendo muito e a gente acabou tendo que transformar ela em outro negócio, acabou não sendo mais a sala de espera do Seu Justino. E aí, nesse meio tempo também, a gente abriu o Highline, que é um bar também, eu acho que foi um dos primeiros, ou o primeiro rooftop de São Paulo, que eu trouxe uma tendência de quando eu viajei para os Estados Unidos, do próprio Highline, que é um ponto turístico. É legal. E aí a gente trouxe todas as características, né? Desde da ambientação, dos designers dos móveis. A gente tem um grafite do Cobra hoje que é incalculável, imensurável o valor que tem essa arte. E foi uma casa que a gente ganhou como a casa que vendeu mais gin da América Latina. Foi na época que começou a vir a moda do gin. A gente vendia, acho que na época, quase 1.500 garrafas de gin por mês. Foi absurdo. Deus. Da Bombay, na época. E aí, com isso, a gente foi vendo que realmente tinha um potencial muito grande, porque todas as casas que a gente ia operando e abrindo, elas davam uma lucratividade boa. E não só isso, né? Ela virava tendência no mercado. Todo mundo se espelhava nas nossas casas e a gente acabou virando referência do mercado. E aí, voltando agora no Seu Justino. E aí, uma das ideias, quando a gente montou o Justino, eu vi um gap no mercado muito grande, que era o quê? O mercado de pagode e samba estava em baixa na época. Aí eu falei, todo mundo adora samba e pagode. Vamos estruturar um projeto para revitalizar e trazer uma experiência nova para esse estilo musical. E aí a gente focou muito no samba e pagode, principalmente para o jovem. E aí foi um estouro, e ainda é astronômico, e dá muito certo. Aí depois da abertura do Highline, que também foi uma tendência do mercado. O Highline era legal porque eu acho que foi um dos primeiros, ou poucos lugares até hoje, que você tinha um misto de bar, mas também balada, né? Isso, ele eu falo até que são 3 vertentes, né? Que a gente fala, quando eu desenho o projeto, eu apresentava ele como um complexo. Porque ele é desde um restaurante, de um bar, de uma casa noturna e de um espaço de eventos. Tanto que hoje, sei lá, 30% a 40% da receita que eu tenho no ano são de eventos corporativos que a gente tem na casa. Então, diversas marcas acabam locando ou fazendo lançamento de produtos, ou alguma confraternização lá dentro do espaço, porque é um espaço bem dividido, né? Tem um deck na frente, uma balada no fundo, um rooftop em cima. Então ele acaba a gente consegue isolar a casa, né? O projeto já foi desenhado, a gente demoliu a casa que tinha e eu desenhei o projeto junto com o arquiteto do zero. Desde o conceito de isolar todos os ambientes da casa e um não interferir no outro, porque de repente eu consigo locar o deck e manter o rooftop aberto, ou a balada também locada com os espaços independentes. Mas isso em um final de semana normal também funciona assim? Dá para funcionar. Dá? Que legal. A gente já fez diversos eventos assim. De repente o deck estava fechado para uma empresa e o rooftop e o clube estavam operando para o público semanal da casa. Ou o rooftop está fechado e as outras áreas também. Então a gente já trabalhou diversos modelos. Tanto que hoje a gente até pegou um imóvel do lado para fazer uma expansão da casa, justamente por conta desse mercado corporativo que a gente está atendendo, e cada ano que passa cresce mais dentro da casa. E aí depois, foi diversas casas que a gente acabou operando, né? A gente fez o plano de expansão do Seu Justino, então a gente abriu no Itaim e no Tatuapé. Aí depois dessas casas a gente abriu, aí já pega o período um pouco da pandemia ali. Aí abriu uma casa de comida ibérica nos Jardins. Aí tem um projeto também que foi bem ousado, que a gente abriu em cima de um stand de vendas da Tecnisa, que é ali no bairro Jardim das Perdizes. Uma casa de 1.500 metros de cortes de carne, parrilha e massa, que abriu cerca de 1 ano e meio atrás. E para 550 lugares. Essa casa é bem bacana. E
E hoje, putz, graças a Deus também é um sucesso. Aí abriu, é o que eu falo do ponto que é muito importante do know-how, né? A gente acabou tendo, no meio da pandemia, algumas adaptações de projetos, e essa casa até que a gente abriu no Jardins, a gente acabou readaptando ela, junto com o meu irmão. Ele criou uma marca que chama Lulu hoje, e a gente abriu há cerca de 6 meses já, e hoje é um sucesso astronômico aqui em São Paulo. A gente não tem reserva para daqui 3 meses. Essa aí que eu vou pedir para você me ajudar a furar a fila. Essa aí tá legal. E aí a gente tá nessa, né? Não só no mercado de entretenimento, né? Então a gente também atua hoje com a parte da administradora. A gente faz alguns eventos, né? A gente tá voltando a fazer alguns eventos maiores, porque a gente vai fazer 20 anos de marca agora do Seu Justino e vai fazer uma festa num espaço de eventos para comemoração e chamar os clientes para estarem com a gente comemorando 20 anos de marca. Com isso também eu acabei iniciando uma empresa de bebidas, então a gente começou a fabricar bebidas para atender as nossas casas e o mercado externo. Que bebidas que vocês fazem hoje? A gente está com gin, vodka, agora a gente está lançando uma bebida mista, ainda não posso falar, é surpresa. E então a gente está num plano de expansão muito, muito grande. Não só isso, o ponto positivo é o quê? Eu acabei criando laços também com os meus concorrentes que eu tenho hoje. Só que são laços positivos, né? Laços de amizades, de parcerias. Então essa marca que a gente essas marcas de bebidas que a gente acabou lançando são em parcerias com até o grupo da Life, que é um dos maiores grupos de entretenimento aqui do Brasil. Então acaba que a experiência que eu tive no mercado contribuiu muito para a construção das empresas que eu tenho hoje. Foi bem bacana. Muito interessante. Caramba, nem eu tinha noção que você tinha avançado tanto. Alguns pontos super legais que você já mencionou aqui. A questão do foco desde o início. Esse eu vi na prática. Porque esse é muito difícil você conseguir manter ali o profissionalismo e a regularidade quando você tem, enfim, música rolando, bebida e, tipo, sempre, né? E muita coisa ali à disposição. Então, antes de mais nada, parabéns por isso. Obrigado. E essa visão de longo prazo, e principalmente um setor que eu aqui falando como consumidor, né? Mas não raro, e até não só em São Paulo, mas em outras cidades, às vezes tem, sei lá, abre um restaurante, um bar, fica 2 anos e fecha, e aí no lugar abre outro com outra marca. Até muito balada tinha isso também, de precisar renovar esse efeito de novidade e tal. E você tá com algumas marcas que, estão perdurando aí há anos, que já é muito difícil qualquer empresa, de qualquer setor, ficar todo esse tempo, mas acho que tem uma dificuldade adicional no ramo de entretenimento, se manter ali sempre em voga, que é algo realmente muito interessante. E aí eu queria, de tudo que você falou, eu pincelar aqui alguns pontos que eu acho legal, começando aí na ordem cronológica. Lá atrás, quando você tinha alguma casa ali de festa, balada, que não estava indo bem, e o pessoal te chamava para trazer mais fluxo, trazer o pessoal, o que você via ali que era, sei lá, os principais erros que o pessoal cometia? Ou por que aquilo ali, sei lá, às vezes quando abre tem uma ascensão bacana, mas qual que é a grande dificuldade de você manter ali sempre a constância? Sei lá, o time que trabalha e o pessoal não tinha tanto foco quanto você. O que acontecia ali que você acabava resolvendo ali a parada das casas? Hoje, querendo ou não, eu penso muito em alguns pilares, né? Querendo ou não, hoje a gente vende serviço. E cada ano que passa, o público fica mais exigente. Se a gente não consegue efetuar uma venda de serviço bem feita ou com qualidade, cada vez mais a gente vai perdendo aos poucos os clientes. Além disso, tem que ter um relacionamento com os clientes que a gente atende hoje, porque como você falou, abre restaurante, fecha restaurante, abre bar, fecha bar, abre balada, fecha balada.
E as casas e as empresas que perduram mais hoje são as empresas que têm um relacionamento próximo com o cliente. Isso é muito importante. Entendi. Hoje eu não atuo 100% mais na área do marketing dentro da administradora, mas é um dos pontos que eu fico mais próximo. Não só pela minha formação, mas realmente por essa necessidade de passar conhecimento, né? Querendo ou não, o bom gestor é aquele que ensina, ao meu ver, e capacita as pessoas. E isso leva tempo e paciência. Tem que ter paciência. Então, eu acredito que você entender seu público é importantíssimo. Antes de você abrir qualquer operação, você tem que entender o público para saber aonde você vai abrir determinada empresa, para realmente ver se faz sentido ou não aonde você vai operar. Porque se a gente vende serviço, atende público, o ponto acaba sendo um dos fatores primordiais para você conseguir a captação. Uhum. E aí eu acredito que o serviço e um bom relacionamento que você vai tendo dentro do estabelecimento é que vai fazendo a manutenção e a vida útil dele se estender mais rápido, né? E o mercado, querendo ou não, muda muito hoje. Sim. Não só a forma que você divulga, que é como você falou no começo, e a gente estava até brincando, da época do Orkut, depois veio Facebook, depois Snapchat, aí o Facebook ainda muda de novo, nome vira Meta. Então você tem que estar muito atualizado realmente para saber quais são as tendências que vão surgindo no nosso mercado, porque o mercado de entretenimento é assim, em uma semana, se você não corrige e vê uma tendência que está vindo ou de fora do Brasil, ou de repente não só o que vem de fora, ou o que dá para melhorar também, que isso é um fator, eu acho que primordial para a gente entender o que pode dar certo e o que pode não dar, porque às vezes você mudando a forma de entregar o produto que você está entregando para o cliente, já pode virar uma tendência de consumo que vai tracionar dentro do estabelecimento, vamos pegar o hambúrguer, criaram os smash burgers, né? Então, foi um negócio que mudou e criou uma tendência nova de um produto que já existia. Então, acho que é importante não só olhar o lado inovador de tendências novas, mas o que dá para mudar e melhorar dentro do que já existe, porque são diversos pontos que, se a gente conseguir conectar ali junto com a entrega, né, que é o serviço que a gente presta para o cliente, a gente acaba fechando essas lacunas para perdurar ou virar uma tendência, porque hoje é muito mais fácil e muito mais competitivo você divulgar o seu produto. Então, eu acho que são esses pontos que fazem perdurar. E querendo ou não ter um bom time, né? Investir em pessoas, eu acho que é fundamental. Ter paciência, não desistir no primeiro tombo que de repente você leva. Eu erro diversas vezes, mas graças a Deus eu acerto mais do que erro. E aí vem a capacidade e o entendimento de você estar dentro do seu negócio. Uhum. Porque da maioria das vezes que eu vejo que alguns negócios às vezes não deram certo, são realmente por falta de tempo de estar tão próximo quanto eu deveria estar desses projetos que acabaram não dando certo. Então hoje eu evito muito abrir novos negócios que eu não esteja tão à frente e não consiga ter tanto tempo para cuidar, caso eu não tenha a pessoa que vai gerir esse negócio para auxiliar. E que é o que eu falo, querendo ou não, cada empresa é um filho. Se você não consegue cuidar dele, ele vai acabar chorando. Então é importantíssimo a gente ter a pessoa certa no lugar certo para esse negócio dar certo. E muito interessante você falar isso, porque mesmo você fazendo tudo certo, um bar, um restaurante, enfim, qualquer coisa que você abre de varejo especificamente, ele tem ali um tempo de maturação, né? Sim. Lembro que na época do banco que eu cobri ali lojas americanas, se eu não me engano, sei lá, cada loja eles calculavam que a loja tinha um tempo de maturação de 4 a 5 anos até ela chegar no máximo potencial, até as pessoas, enfim, ao redor conhecerem mesmo e, enfim, se tornarem ali mais frequentes
na visitação do público. No seu mercado, imagino que tenha isso também. Tem algum prazo médio, assim, algum número que você trabalha? Tipo, abrir um bar, ele provavelmente em 3 anos ou em X anos a gente vai chegar num patamar máximo desse lugar para conseguir abrir e para, enfim, faturar. Tem alguma coisa nesse sentido? Eu já tive diversos negócios que foram bem diferente do outro, né? O mercado de entretenimento ele é meio maluco, vamos dizer assim, de gastronomia. Então, a maioria das casas, quando normalmente a gente abre, ela já tem uma ascensão e um sucesso muito grande. Isso por conta do know-how, da gente já entender como que funciona, mas ao mesmo tempo a gente já teve alguns projetos que a gente acreditou muito e do nada ele teve que ter essa adaptação de tempo. Uhum. Então, é por isso que eu digo, né? Tem que fazer um estudo muito grande antes de abrir qualquer negócio, porque às vezes tem alguma lacuna ali que você não identificou tão bem, que é o tempo de adaptação que você precisa ser rápido para ele ter o sucesso mais rápido do que o normal. Então, nos negócios que a gente teve que fazer essa adaptação e entender um pouco melhor como ele estava flutuando, foi um período de 2 anos também para ele conseguir se adaptar. E graças a Deus a gente conseguiu adaptar e ele tá até hoje aí junto com a gente. Legal. E aqui um ponto, e acho que é importante para o pessoal ouvir, porque eu acho que, sei lá, qualquer pessoa que tem um pouco de veia empreendedora já pensou em algum dia vou abrir uma pizzaria, vou abrir uma padaria, vou abrir alguma coisa assim relacionada com comida. Ou, minha tia cozinha muito bem, por que ela não abre um restaurante? Tem investimento alto envolvido em relação a isso também, né? Tem o ponto, tem a arquitetura, tem os próprios ingredientes ali. Quanto que, sei lá, não precisa ser necessariamente o número de vocês, mas na média, assim, tipo, se eu quiser amanhã abrir um restaurante aqui na Vila Olímpia, que nem abriu esse café aqui na frente. Uhum. Vai, sei lá, 3 meses. Esse é até um case desconhecido, mas legal. Era um ponto que, muito tempo atrás, era um restaurante japonês, que desde quando a gente está aqui, ele estava fechado, com uma placa ali de alugas. Uhum. E aí, outros lugares, outros estabelecimentos vizinhos tentaram abrir, mas não deram certo. E agora, alguém foi lá, alugou, fez o investimento, deixou ali com um design legal, ali uma arquitetura bacana. E aparentemente, os meus olhos, quando eu passo na frente, tem sempre gente e tal. Então, aparentemente, está dando bastante certo. Mas quanto que gira ali no entorno esse investimento para começar daí, de fato, operar ali um restaurante, um bar, alguma coisa assim? Em quanto tempo, na média, né, o empreendedor consegue retornar esse capital investido de início? Eu acho que depende muito do projeto, né? Hoje, os projetos que nós temos, eles acabam sendo um muito diferente do outro, né? Uhum. E é um ponto até que eu acabo analisando, e hoje eu até mudei um pouco o pensamento, porque todos os projetos que hoje estão na nossa empresa que a gente administra, ele acaba sendo, em alguns casos, um do lado do outro, bem próximo, até no mesmo quarteirão, só que são projetos que não concorrem entre si. Então, eu tenho um bar que é mais voltado para o samba e cerveja, aí tem um que é para música eletrônica e vende mais destilado, e o outro que realmente ele acaba viabilizando mais para uma gastronomia de boteco, vamos dizer assim. E isso também acaba tendo uma complexidade administrativa maior, porque Sim. Você não replica de forma tão rápida e eficaz. Você acaba tendo que ter núcleos diferentes para atender essas demandas que são diferentes, e cada público é um público, um consumo é diferente do outro, e acaba que tem uma gestão completamente, às vezes até independente, para administrar essas casas. Mas, pelo menos nas casas hoje que giram em torno de 200 pessoas sentadas, o investimento normalmente é aproximado de 2 milhões de reais. Entendi. Só que são casas com portes maiores. Mas se for pegar uma casa um pouco menor, e hoje eu evito até pegar casas que a gente tem que efetuar investimento
às vezes um pouco mais elevado por conta de ter que fazer essa adaptação muito grande. Então, eu primeiro procuro o ponto, às vezes espero até um prazo maior para operar e iniciar o negócio, para já encontrar um ponto, às vezes, um pouco mais adaptado. E aí, querendo ou não, as crises, às vezes, vêm para o bem também, né? Então, quando de repente, putz, que nem você mencionou, aqui na frente já teve outros negócios ligados à gastronomia. Então, às vezes, é melhor você esperar um pouco e pegar um ponto que você vai ter um investimento menor, que ele já está adaptado, e só fazer uma adequação de arquitetura e maquinário, às vezes, do que, de repente, projetos até como eu fiz já. Putz, demoli a casa inteira e construí tudo do zero. Que aí os investimentos são maiores. E quem já trabalhou com obra na própria residência, ou enfim. A dor de cabeça eu saí de uma faz tempo, porque aliás eu não saí dela, ela ainda tá lá. Hoje tem gente na minha casa trabalhando, inclusive. Então, se puder evitar, eu acho que é o melhor. Até o pessoal brincava, né? Pô, você tem uma construtora, porque toda hora você tá fazendo uma obra nova, né? E aí eu falei, putz, nem me fale, é só dor de cabeça, né? Então, hoje a gente opta para pegar imóveis que já estão em operação com mais facilidade de adaptação, ou locais que já foram algum restaurante, algum bar, ou alguma coisa já relacionada ao nosso investimento, que eu acredito que se já for um ponto que você vai fazer a adaptação, você vai gastar metade do valor. E aí o seu risco diminui, o seu investimento volta de uma maneira mais rápida, e às vezes é só um tempo que você precisa ali de gastar um pouco de sola de sapata para conseguir encontrar, né? Então, hoje, eu daria essa dica e eu acho que é a melhor solução, realmente. Legal. Lógico, se você tiver alguma marca já consolidada, de muito sucesso, aí, de repente, você pode dar essa atacada com um investimento um pouco maior. Mas eu aconselharia, se fosse uma marca nova, que é uma aposta, né? Vamos dizer assim, eu pegaria já um ponto adaptado que você vai reduzir o custo pela metade, provavelmente. Legal. E acabou que até esse assunto ia entrar em algo que eu ia te perguntar, que é como que você identifica oportunidades, ou, enfim, o passo a passo, não sei se essa é bem a palavra, mas sei lá, te dar um exemplo. Aqui na região, aqui na Vila Olímpia, já tinha um restaurante aqui perto que era uma churrascaria, mas não era uma churrascaria tradicional, era algo mais à la carte, que tinham carnes que era bacana, mas enfim, agora no lugar virou um CrossFit. Tinha um outro restaurante aqui perto que era mais comida do dia a dia, assim, mais arroz, feijão ali, um frango, mas que era super gostoso, que, enfim, infelizmente acabou fechando. Mas você, Renato, como que, sei lá, você teve uma ideia... Como que você, primeiro, tem ideia... E aí, como é que você, sei lá, identifica essa oportunidade, verifica se realmente faz sentido, se não faz? Por exemplo, eu, quando vou pensar em alguma coisa nova para criar ou dar uma dica para alguém, eu vou lá no Google e vejo se tem muita busca. Se tiver muita busca, eu falo, demanda tem, aí tem que ver como é que coloca isso de pé, o produto e tal. Como que você faz? Normalmente, querendo ou não, eu falo que o primeiro passo é você ter tempo, né? Você tem que ter seu tempo de trabalho, seu tempo com a família, seu tempo com os amigos. Eu dou esse conselho, mas nem sempre eu sigo. Mas você tem que ter tempo também para pensar, para você ter a cabeça tranquila para trazer novas ideias, de repente, para você conseguir ter esse tempo para conseguir criar novos projetos. Porque você tem que estar com a cabeça tranquila, focada, porque quando você menos espera que vai surgir uma ideia, de repente, inovadora. E você precisa ser rápido, porque hoje o mundo está muito rápido. De repente, o que você está pensando, 10 pessoas já pensaram, mas ninguém conseguiu executar. Então, Uma hora vai executar. Mas eu acredito que um dos pontos mais importantes também com o tempo que você vai ter para desgastar, ter novas experiências. De repente, vai para fora do Brasil, ver alguma tendência ainda que não veio para cá, viaja. Porque com certeza, na maioria das vezes que eu tive essas ideias, foi quando eu estava tranquilo, no meu tempo de lazer, para conseguir criar essas novas
novas ideias. Não só isso, né? Querendo ou não, meu know-how que eu tive na parte de marketing, de ter trabalhado na área de publicidade, ajudou bastante por conta do conhecimento que ele acaba somando para você já identificar onde de repente pode ter um sucesso e ter uma venda diferente do que já existe hoje no mercado. Mas eu acho que você ter tempo e a cabeça 100% tranquila para ter essa sacada ou essa ideia e de repente ter um conhecimento novo, de uma experiência nova, que é o que eu comentei viajando, eu acho que é fundamental para você conseguir adaptar ela no nosso mercado, porque nem sempre uma boa ideia lá fora vai dar certo aqui, porque são culturas diferentes, consumos diferentes, gostos diferentes e quantidade e o tipo de consumo diferente do que a gente tem lá fora. Então, eu acho que tem que fechar essas lacunas realmente antes de você ter certeza do que você vai iniciar. Senão é mais fácil você pegar uma franquia de algum determinado produto, ter um tempo maior de retorno, mas provavelmente você vai já estar com tudo mastigado e mais assertivo para você iniciar. Que esse foi o meu ponto inicial, né? Querendo ou não, eu já vivi o negócio, já vi os problemas que tinham antes de eu começar a investir dentro do meu negócio, e mesmo assim eu tive muita dificuldade e tive que aprender muito com o erro para ele dar certo. E aí foi a persistência, que foi fundamental, e não desistir. E desses erros que você tá mencionando, o que você acha que foi mais transformador, assim, no sentido de que, putz, isso aqui era o que tava matando ou mata muitos negócios, ou que quando o pessoal começa a se enrolar e que, sei lá, os 3 principais aí que o pessoal às vezes comete ou às vezes demora para identificar e que precisa corrigir para que o negócio tenha sucesso. Você tem alguns para mencionar? Eu acredito que uma das maiores dificuldades que eu tive, ainda, na verdade, eu até vivencio hoje, né? Que foi o momento de sair do primeiro bar e ir pro 15º, sei lá. Você, querendo ou não, você começa a ter que gerenciar e fazer a gestão de pessoas para elas conseguirem executar um bom trabalho e realmente a roda girar. Uhum. Então, por isso que eu falo que um dos pontos principais para o negócio dar certo estão ligados a pessoas. Você tem que ter uma equipe boa, tem que investir nelas, capacitar elas para elas conseguirem executar e desenvolverem o melhor trabalho e você conseguir desenvolver as pessoas. Então, eu acredito que hoje uma das maiores dificuldades que eu tive e ainda estou lutando e sempre provavelmente vou ter que lidar com isso é o tempo de maturação, de você sair de repente da pequena empresa, ir para a média e depois ir para a grande, que é um aprendizado constante, justamente ainda de lidar no mercado de entretenimento, que é uma mudança muito rápida. É um fator primordial ali para conseguir sair e alavancar em maiores números, quantidade de casas. Conseguir realmente escalar, né? Isso. Hoje, qual que é mais ou menos a estrutura que você tem por casa a casa? Sei lá, você tem um gerente que toma conta de tudo, ou que tem, enfim, outras pessoas abaixo? Porque uma coisa que eu acho super desafiadora é, treinar ali os garçons, por exemplo. Às vezes o cara tá num dia não muito legal e pega um cliente que é mal educado. Tipo, isso é conflito da vida real que é bem difícil. Teve uma vez, eu me envergonho disso bastante, mas o que aconteceu comigo, eu tava comendo num restaurante, não vou citar o nome, mas que serve um parmegiana conhecido, e era um domingo. Uhum. E eu fui almoçar lá e não era tão cedo, era, sei lá, próximo das 3 e pouco da tarde. Aí eu sentei numa mesa, e aí pedi ali bebida e tal, não sei o que. Fui no banheiro, voltei. A hora que eu voltei, a luz estava apagada. Aí eu falei, o que aconteceu que você apagou a luz? Ah, não, é que vai ter jogo. Eu falei, e daí que vai ter jogo? Ah, não, que aqui é tradição e tal, não sei o que. Eu falei,
tá bom, mas, tipo, e tava cheio o restaurante. Falei, mas você tem que me avisar, como é que eu vou almoçar, tipo, no escuro? Aí fiquei mal, fiquei bravo, fui mal educado, não sei o quê, enfim, deu tudo certo depois, o cara, a gente Conseguiu comer? Consegui comer. Então mas tá bom. mas eu achei, falei, pô, cara, como é que você me coloca aqui, você vai apagar a luz, depois de 5 minutos você não me fala, e pior, não é nem que, tipo, tá tendo jogo e eu consegui assistir, eu não ia conseguir assistir, porque a TV tava, tipo, na minha cabeça, então eu não tinha como assistir e ia comer no escuro. Então por isso que você ficou triste. Também. E era, sei lá, Corinthians e Palmeiras, alguma coisa assim. Mas como que, enfim, você faz? E como é que é mais ou menos a estrutura organizacional que você tem no restaurante? Ou que você acha que é a ideal para uma casa conseguir rodar bem? Hoje a gente acaba tendo adaptações que ainda a gente vai vendo a necessidade do nosso crescimento e vai adaptando um pouco a estrutura administrativa, né? Mas hoje na parte administrativa a gente tem cerca de 40 pessoas, né, que fazem a gestão das casas, então tem todos os setores praticamente, tem desde RH, a parte administrativa, financeira, compras, marketing, então a gente acaba fazendo 360, o departamento de relacionamento com os clientes, então a gente tenta fechar esse ciclo inteiro para realmente tentar sanar esses tipos de situações. A partir do momento que se lida com pessoas e tem que ter um treinamento constante, acaba que às vezes erros que não são culturais da casa acabam sendo exercidos, infelizmente, por pessoas que a gente tem que fazer diversos treinamentos para evitar esse tipo de situação. Mas dentro também da estrutura tem a parte de gestão operacional, né, que aí vem desde do gestor geral, junto com os coordenadores de alimento ou bebida, e não só isso, né, de auditoria também. Então é um formato administrativo que acaba se tornando um pouco complexo por conta da quantidade de casas, a qualidade de atendimento que a gente precisa ter, treinamentos, para conseguir ter uma entrega e evitar o mínimo possível de erros, né? Porque, querendo ou não, tem dias que a gente atende 1.500 pessoas dentro de uma casa, 1.000 pessoas, hein? É praticamente impossível não ter um erro. Então, na verdade, a nossa função é diminuir esses erros para evitar o mínimo de impacto na experiência do cliente. Então, é o que eu falo, que hoje a gente está nesse período de adaptação para conseguir sanar o máximo possível dos erros na parte operacional. E o mais difícil de tudo, que é o que eu falo, eu sou uma pessoa muito focada, eu acabo dormindo pouco, então eu acordo 5 da manhã, não tenho hora para dormir, e com isso a gente precisa ficar à frente de praticamente todos os setores para eles conseguirem ter essa conexão, porque as nossas operações começam no dia e terminam no outro dia, praticamente 24 horas. Porque eu tenho casas que encerram ou na hora do almoço, ou na hora do jantar, ou viram a madrugada. Então, é uma operação que está em constante evolução e praticamente não para, igual São Paulo, a cidade que não para. Legal, Rei, legal. Cara, super interessante. E tem uma outra coisa que agora que eu me toquei, mas também tem a questão da qualidade do produto, de vigilância sanitária e tudo isso, né? Como que vocês fazem hoje, por exemplo, com, sei lá, fornecedor? É o mesmo para todas as casas? Eu imagino que, sei lá, para cerveja deve ser o mesmo ou muito parecido, mas e para os produtos mais específicos, sei lá, um peixe que você compra, porque tem também toda uma gestão de compras que vocês têm que fazer para não faltar ali o cara que quer comer um prato no seu restaurante, enfim, que está no cardápio, tem que ter. Como é que vocês fazem isso? Hoje é tudo por sistema. Então, dentro da parte também administrativa, tem uma pessoa que só cuida de sistemas e ela fica alimentando e fazendo a gestão de controle. E aí, dentro da unidade das casas, a gente tem desde um estoquista, como em algumas casas auxiliar administrativo, que vão alimentando o sistema dentro da operação. E aí, na parte do dia, as pessoas que trabalham na parte administrativa
pegam essas informações e jogam para o sistema também de compras. E aí, dentro do sistema de compras, tem todos os fornecedores homologados. Hoje a gente tem diversos contratos de parcerias com as grandes marcas do mercado, desde destilados, cerveja, e na parte de insumos alimentícios também. Então, tem que passar por todos esses processos de qualidade dos fornecedores homologados pelas marcas para eles estarem dentro da qualidade do consumo para entrega para os nossos clientes. Então, realmente é um sistema bem fechado, onde não tem como entregar um produto de péssima qualidade, porque hoje a gente já tem um crivo mais alto por conta que a gente sempre entrega os produtos de melhores qualidades para o nosso cliente. Não só isso, tem as parcerias que são firmadas por conta do nosso volume de venda, a visibilidade do mercado e assim por diante. Mas é tudo automatizado por sistema. E aí na parte de vigilância sanitária a gente tem uma nutricionista, uma empresa, né, que faz essa questão de checagem e relatórios para a gente, para seguir todas as normas, e a gente conseguir operar da melhor forma possível e ter a melhor entrega para os nossos clientes. Entendi, legal. Muito interessante. Tem uma grande complexidade ali, né? Muito bacana. E me fala uma coisa, você falou da dificuldade de sair de um bar e chegar em 15, e que eu vejo que tem muitas empresas que acabam errando nisso, né? Às vezes o cara quer dar um passo maior que a perna, quer expandir logo, ou enfim, até tá com bastante recurso para fazer isso, mas faz de uma forma, às vezes, muito rápida e acaba não conseguindo fazer essa expansão. Como que vocês tocam mais ou menos isso? Quando que você, teoricamente, sabe que foi, sei lá, a hora que você estava com uma unidade do seu Justino e falou, pô, agora acho que a gente consegue ir para a segunda? É em questão de lucratividade somente? É em questão, você falou também do time? Tem alguma, sei lá, alguma métrica assim que você olha? Que eu tô fazendo as perguntas pensando, poxa, imagina que a pessoa que está assistindo, ela tem, sei lá, um restaurante para almoço corporativo. Quando que ela sabe que, agora dá para eu abrir mais um? Legal. Hoje eu tenho uma metodologia bem básica assim, né? Eu falo, putz, você conseguiu ganhar seu cliente pela barriga? Se você conseguiu ganhar ele pela barriga e é um restaurante, você pode expandir. Aí alinhar os processos internos para ter um manual de processo para o gerente conseguir executar, e pensar no time que você vai precisar ter antes de iniciar a operação futura para conseguir ter maior assertividade. Mas eu acredito que realmente você precisa ter um produto com diferencial para realmente pensar nisso. Não só isso, ter um caixa também para você ter uma segurança de maturação, porque eu vivenciei muito isso, né? Putz, eu tenho uma casa de sucesso muito grande em determinada região, só que quando você vai para outra região, o tipo de consumo é praticamente diferente da onde você está. Então, às vezes você tem que fazer pequenas modificações ou adaptações, porque cada região tem um tipo de consumo diferente. O Brasil, querendo ou não, a pluralidade ela acaba sendo muito grande. E o consumo por região acaba sendo diferente. Então, eu acho que antes de você ir para qualquer região, eu acho que é importante esse estudo para ver se seu produto se encaixa em diversas regiões, né? Porque, de repente, você pode ter uma sensação e quando você vai fazer o estudo de campo, de repente você vende hambúrguer e na região que vende mais é hot dog. Aí não adianta você abrir hamburgueria nessa determinada região, mesmo o seu produto sendo bom. Então, acho que é bastante importante você, que é o que eu comentei, você ganhar esse cliente pela barriga e realmente ser um produto que tenha um consumo que em diferentes regiões ele vai se adaptar bem. Faz sentido. É importante. Legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Muita gente que vai abrir um restaurante, vai abrir um empreendimento dessa forma, vai atrás de sócios. Uhum. E,
enfim, também se tem um motivo pelo qual as empresas acabam se desfazendo é porque os sócios se desentendem e tal. Como que você acha que é a melhor forma de uma pessoa escolher o sócio, principalmente para tocar esse negócio que, como você falou várias vezes aqui, já tem que ter paciência, tem que dar treinamento, tem que, enfim... O que você vê como, sei lá, como escolher um bom sócio e como ter uma relação saudável com esses sócios para tocar uma operação dessa? Eu já tive também bastante experiência com esse lado, e tenho até hoje, né? Eu acho que um dos pontos fundamentais que eu valorizo hoje dentro de uma sociedade é se o sócio vai trabalhar dentro do negócio. Então, eu acho que você tem que estar bem... você precisa estar com uma definição muito grande de qual é a função desse sócio que vai entrar. Ele é simplesmente sócio investidor ou ele é sócio operador que vai te ajudar a constituir e tracionar esse negócio? Hoje eu prefiro muito mais ter esse sócio que vai ser o sócio operador e vai ajudar a constituir esse negócio do que simplesmente um sócio investidor. Porque o sócio investidor ele sempre vai estar cobrando resultado e entrega e às vezes não tem o tempo que você vai precisar para o negócio tracionar, porque nem todo negócio é igual ao outro que você já abriu. Uhum. E aí eu acho que essa dificuldade de você fazer a gestão desses sócios é complexa, e realmente quando você tem um sócio que vivencia e vive o negócio junto com você, ele vai entender sua dor. Isso é fundamental para você ter uma boa relação e até ter um sucesso dentro do negócio. Então, hoje eu divido muito esse pilar dessa forma. O sócio investidor é muito importante, mas você também ter o sócio que vai ajudar a operacionalizar e viver o negócio para ele ter o sucesso é fundamental dentro do negócio, caso você pense em ter um sócio. Faz total diferença, porque senão, se o cara não tá ali no dia a dia, ele não tá vendo o que tá acontecendo de fato tão próximo, né? E não só isso, às vezes ele não conhece o cliente que você tá atendendo, que é o que eu mencionei até na pergunta anterior. Putz, de repente na região X, o cliente ele não consome hambúrguer, ele consome hot dog. Uhum. Só que aí tem essa pequena... dificuldade do sócio que é investidor entender também. Às vezes ele gosta de sopa, ele fala, putz, eu não quero vender nem hot dog nem hambúrguer, eu quero vender sopa. E aí fica essa maluquice aí para você administrar. E aí o que acontece? Precisa estar muito bem definido, que é o que eu falei, ele é sócio investidor, então putz, o sócio investidor ele não tem que às vezes ter tanta interferência na parte do negócio, porque se você tem uma ideia constituída, que você acredita nela, você está vivenciando, entendendo no público que você está atendendo, você vai ter muito mais assertividade do que o sócio investidor que está olhando de fora apenas número. Sim. E aí ele vai exercer uma opinião pessoal que às vezes pode interferir no sucesso do negócio. Então, acho que tem que pensar muito bem. Eu acho que é um dos pontos mais fundamentais antes de você abrir o negócio, porque uma sociedade ruim, ele acaba, às vezes, encerrando um negócio bom. Verdade. Importante. É bem delicado, né? E aí, é o que você falou, às vezes o cara não tem paciência, não tá entendendo, e se não é do gosto dele, principalmente, né, vai ser mais difícil ainda dele entender. Hoje com, sei lá, sócios investidores que você tem, não sei se você tem. Mas na prática, você tem reunião uma vez por mês, trimestral, como é que você toca essa parte? Hoje a gente tem uma adequação de reuniões mensais que a gente está tentando adaptar para reuniões trimestrais, né? Pela quantidade de negócios hoje que a gente vem administrando, porque querendo ou não, é o que eu falo. Putz, você imagine ter, sei lá, 5 sócios em cada negócio. Daqui a pouco eu vou ter um departamento só para saque de sócios. Então, acaba que você perde muito tempo também dando satisfação. Então, é um ponto fundamental, e hoje eu até vivo isso, dei uma enxugada dentro dos meus sócios para realmente ter mais tempo para conseguir cuidar do negócio e ter a melhor entrega possível dentro do tempo que a gente tem, porque querendo ou não, o tempo é muito precioso, porque se o tempo tivesse 48 horas, ainda não ia dar tempo de conseguir executar tudo da melhor forma possível. Legal, bacana. Uma coisa que eu tenho aqui
para te perguntar que eu deixei anotado foi a questão da própria pandemia, né? Talvez a fase mais desafiadora da história para esse mercado. Como é que vocês lidaram? O que vocês levaram de aprendizado? O que hoje são coisas que vocês adaptaram que até hoje permanece? Como é que vocês lidam com isso? O período da pandemia foi um período bem desafiador, né? Ele acabou eu acabei exercendo uma faculdade nova, né? Vamos dizer assim, porque a gente teve que aprender a administrar com zero receita, praticamente. Então, eu vivo e administro principalmente mercado de entretenimento noturno, a grande parte. Tenho restaurantes também, mas a grande maioria são bares. E aí vamos pegar o mercado como se adaptou na época de A e B. Foi 100% focado em delivery, praticamente. E aí, na época do delivery, eu tinha um bar, eu vendia entretenimento, eu vendia experiência, não vendia 100% do produto final consumido, né? Eu até mencionei, o meu foco não era ganhar o cliente pela barriga, e sim pela experiência total dentro do negócio. Então, quando a gente iniciou o delivery, ele acabou que tracionou muito pouco, porque os restaurantes que vendiam produto, eles acabavam tendo um sucesso muito maior do que o nosso produto. Então a gente teve que realmente fazer a adaptação, e eu fui muito pelo lado do coração, né? Mantive o máximo possível os funcionários empregados. Muitas pessoas falam que foi um erro, mas eu me sinto bem de ter executado no limite máximo que a gente segurou, porque, querendo ou não, a gente vive num setor que ele acaba pegando pessoas para trabalhar no nosso mercado por necessidade do momento, vamos dizer assim. Não são profissionais que são formados para exercerem a função, em alguns casos, né, em alguns setores do nosso negócio. E aí, o que acontece? Como que eu vou, de repente, desligar essa pessoa que não vai ter de onde tirar uma receita, ou vai ser muito mais difícil? Então eu preferi realmente manter isso. Eu tive uma ajuda muito grande dos nossos patrocinadores das casas, né? Principalmente do mercado de bebidas, que ajudaram a gente a conseguir manter esses empregos ativos num maior período do tempo, e muito maior que a maioria dos nossos concorrentes. E eu me sinto muito satisfeito de ter conseguido isso. Mas a gente conseguiu administrar, e com os incentivos que teve do governo, principalmente em redução e incentivo da manutenção, de incentivo de salário dos funcionários, eles ajudando a pagar uma parte, que a gente conseguiu adaptar e reduzir os custos com caixa, que a gente foi formado ao longo do tempo, de conseguir manter sem nenhuma casa no momento da pandemia fechando. Foi bastante bacana. E aí, com a flexibilidade que foi tendo dentro do nosso mercado, com os horários, um pouco maior adaptação de uso de máscara, a gente tinha câmara de ozônio para conseguir ter uma maior segurança para os nossos clientes. E acabou que a gente acabou sentindo menos, apesar de ter sido muito, ter recorrido a empréstimos bancários. Graças a Deus a gente já finalizou toda essa fase. Só que eu não digo nem que o momento da pandemia foi o mais difícil. O pós-pandemia, que é o que a gente está vivendo até agora, e eu acho que está acabando aos poucos, nesse período que a gente está vivendo hoje, ao meu ver, foi o mais difícil, e eu já previa isso, porque, querendo ou não, você estava aprendendo a administrar com pouco recurso. Então, você já cortava tudo que era possível e de imediato, né? Vamos dizer assim. Se você teve um caixa, você planejou ele para frente e desenhou um fluxo ali para você segurar, apesar dela ter se estendido muito mais do que todo mundo imaginava. Sim. Só que aí, a partir do momento que você teve a volta da pandemia, você está com caixa zero. Esse foi o problema. E aí investir para conseguir servir. E aí teve que investir de novo, voltar com praticamente todas as contratações full, com caixa praticamente zero. Então, realmente, eu não tinha o tempo de erro mais. Tudo que foi feito depois da volta da pandemia, eu não tive tanto tempo para
para acertar dentro do negócio. E o momento da pandemia, querendo ou não, o pós-pandemia, aliás, ele acabou mudando muito o hábito de consumo da população. Então, as pessoas que, de repente, não tinham acesso ao celular ou pediam delivery, hoje tem muito mais acesso. Minha mãe, na época, não sabia nem mexer no celular direito. Hoje ela já fala no WhatsApp, manda áudio, já fica ali antenada o tempo inteiro nas redes sociais. E aí a gente teve esse encurtamento de aprendizado do público e a tecnologia ficou muito mais presente dentro do nosso segmento. Então, até por isso que hoje eu fui e vou muito mais para o lado da gastronomia do que do entretenimento. Sim. E eu acho que o mercado ele vai voltar, provavelmente, pelo que eu imagino, de uma maneira mais estável só daqui 1 ano, 2 anos, porque eu acho que é o tempo do pessoal ter mais segurança para sair, voltar com o consumo fora da sua casa, né? Querendo ou não, hoje, antes eu não fazia churrasco em casa, hoje eu faço muito mais churrasco em casa do que, de repente, saio para fazer o consumo fora. Não só isso, né? A inflação também acabou que impactou muito o nosso setor. Então, antes da pandemia, a pessoa saía 3 vezes na semana. Hoje eu acredito que saia 1, 2 no máximo. Então, o nosso setor ele teve uma diminuição de consumo muito grande pós-pandemia. E eu acho que com o tempo ele vai se estabilizando novamente, porque todo mundo gosta de ter contato com o público, gosta de conhecer novas pessoas. Então, eu acho que é esse tempo de adaptação que ainda a gente vai vivenciar, tanto que pelas pesquisas que eu vi do mercado, o mercado de restaurantes e pontos fixos ligados à gastronomia teve um corte de praticamente 50%. 50% do mercado quebrou. Imagine quanto isso impactou na economia, sendo que o mercado de entretenimento é um dos 5 pilares da economia brasileira. Então, aí a gente teve o incentivo da PERSE, que foi redução de impostos, que, se Deus quiser, vai ficar até 2026, apesar do governo estar tentando diminuir esse prazo, mas se a gente perder esse incentivo, ainda eu acredito que de vez de 50% vai para 75%, porque o nosso mercado não voltou 100% ainda, está longe ainda. Entendi. E aí vem muito dessa inovação do consumo que a gente precisa ter dentro do nosso setor, criar novas tendências, porque querendo ou não, as casas, os restaurantes, os bares novos que vêm lançando daqui para frente, ele tá um passo à frente dos que já estavam antes, porque o pessoal vai querer ter uma experiência nova, vai querer conhecer novos lugares. Então, a rotatividade do nosso mercado está muito grande nesse período de pós-pandemia, porque, querendo ou não, se fechou 50% do mercado, vai voltar 25%, 50% com novos locais. E aí essa experiência de consumo do público, ele vai priorizar novos locais e depois, aos poucos, eles vão voltando para o lugar. Eu sempre gostei de ser atendido pelo João ou pelo Renato. Então, eu vou voltar lá pro bar que eu sempre fui e, aos poucos, vai normalizando esse consumo novamente. Legal, até ia mencionar isso mesmo, do tipo... Tem alguns lugares, alguns restaurantes, bares, enfim... que você vai lá para ser atendido pelaquela pessoa. Sim. E você já criou ali uma amizade, um laço, enfim. Então, tem até aqui um restaurante próximo aqui do escritório que eu e meu sócio, a gente chega lá, ele abraça a gente, dá lá para uns azeites super caros pra gente experimentar quando chega. E azeite tá caro, hein? Esse é gente boa. Então, outro dia ele trouxe um lá verde, assim, parecia uma garrafa de absinto, mas era um azeite. Ele falou, esse aqui é um dos melhores do mundo, da Espanha, não sei o quê. Cara, mas esse gosta de você, hein? Merece uma atenção. Aí eu falei, quanto que é essa garrafa? Ele R$800. Eu falei, ainda bem que você está experimentando aqui. Mas, muito legal. Rê, deixa eu te fazer uma pergunta mais focada para marketing, vendas. E pensando alguém que, sei lá, deu todos os passos, está abrindo uma casa nova, como que você faria, ou que você recomendaria para essa pessoa para trazer esse fluxo? Vamos supor que seja um marinheiro de primeira viagem aí nesse mercado. Pegando um exemplo aqui até do café aqui próximo. Hoje,
Você acha que... Acredito que o ponto conta bastante, mas o que você vê em termos de fazer marketing, de fazer, sei lá, parceria com estabelecimentos próximos ou prédios próximos, ou usar influenciador? O que você acha que é o mais interessante ou que tem funcionado bem ultimamente? Eu acredito que, principalmente quando você vai iniciar uma operação, um dos pontos fundamentais para você atrair o público é você ter um produto que você consiga ter ele como referência para dentro do seu negócio e após você ter esse produto, eu acredito que treinamento é um dos pontos mais fundamentais para dentro do negócio. E isso, querendo ou não, no nosso setor hoje, ele foi muito afetado, que é o que a gente até estava brincando agora, referente, eu sempre gostei de ser atendido por tal pessoa. Essa tal pessoa não vai mais te atender antes da pandemia, provavelmente, mais, porque na época da pandemia o nosso setor foi muito afetado, então praticamente 95% do setor teve uma mudança de quadro de funcionários. Esse funcionário provavelmente voltou para a cidade dele, porque grande parte do nosso setor são pessoas de fora de São Paulo, que aí já deram uma outra virada de chave na vida, foram fazer outras funções, ou até mesmo ficaram na cidade da onde ela veio. E querendo ou não, acho que esse contato que a gente tinha antes com o público, ele acabou se perdendo, e isso foi um pouco ruim para o nosso setor por inteiro. E aí por isso que eu estou mencionando a parte de treinamento, porque hoje a gente está num ciclo de reestruturação do setor de atendimento, e esses treinamentos e foco em capacitação do mercado é fundamental para a gente conseguir ter uma maturação e um melhor atendimento para o cliente final. E isso não é de um dia para o outro que a gente consegue efetuar. São treinamentos constantes, demoram meses, você precisa estar com a pessoa certa. Hoje em dia, querendo ou não, se você quer ter uma pessoa de maior experiência, tem que, às vezes, ter uma oferta um pouco maior do que é praticada no mercado para tirar, às vezes, ela de algum lugar, para você conseguir executar esse treinamento. Mas a parte hoje que é fundamental também, eu acho que é a parte de mídia digital, né? Porque mudou muito o mercado da forma que você divulga o produto. Então, tem a trend do momento, que às vezes você precisa estar sabendo do que tá acontecendo e adaptar dentro do seu produto. Um ponto também eu acho que fundamental hoje, para dentro do negócio, você precisa entender a diferença de preço e valor. Fala mais sobre isso. Porque, querendo ou não, preço é o que você encontra na prateleira do supermercado, e aí, de repente, nesse supermercado está mais barato do que o do lado, ou da região que você vai estar. E aí, valor é o que você vai ter agregado dentro do produto que você está oferecendo. Se você consegue ter esse valor, você pode cobrar 2, 3, 4 vezes mais dentro do seu estabelecimento, do seu produto, e você consegue ter um estabelecimento que vai virar destino, que isso é fundamental. Interessante. Então, acho que o empreendedor que visa, de repente, empreender nesse mercado ou em qualquer outro, né? Não só no mercado de entretenimento, tem que saber a diferença de preço e valor, porque hoje, como o mercado está muito mais competitivo e está tendo novos concorrentes por conta que teve uma desestruturação do mercado dentro da pandemia, é fundamental você ter um produto que tenha valor. Legal, para você conseguir realmente se diferenciar, né? Sim. Tem um livro que eu li, chama Contágio, que ele fala por que as coisas se espalham no marketing ou marcas e tal. E daí, logo no início do livro, ele dá um exemplo de um restaurante, acho que é da Filadélfia, algum lugar dos Estados Unidos, que eles fizeram ali, teoricamente era uma churrascaria americana, mas lá eles fizeram uma releitura de um sanduíche lá da região, que era tipo bem comum, assim, como se fosse a gente come aqui um arroz, feijão comum, só que os caras fizeram um sanduíche desse mega ultra premium
com um preço ultra caro, com a carne mais top que tem e tal, né? E aí eles criaram um diferencial que aí ficou muito falado esse prato. E aí as pessoas... Eram tão caros que as pessoas pediam, mas elas dividiam para experimentar mesmo. E aí foram artistas e tal. E aí, nesse caso que cita lá no livro, foi uma forma que o restaurante conseguiu de não ser só mais uma churrascaria, mas ter ali um destino, como você mencionou. Que as pessoas iam lá para experimentar e aí comiam outras coisas, e aí gostavam e aí depois voltavam, né? Isso é muito importante. E o que você mencionou também sobre as pessoas estarem experimentando outros lugares e esse lance dessa fidelização delas voltarem para frequentar sempre o mesmo estabelecimento é super importante também, porque se você cativa bem ali um cliente, ele vai voltar no seu restaurante 2, 3, 4 vezes no mês, e aí você pega isso no ano, você soma quanto que esse cara te traz no ano, uma receita muito boa, né? Mas, partindo aqui já para a parte final, queria fazer com você as perguntinhas de bate-bola que você pode responder aí de forma mais direto ao ponto, para a gente encerrar, mas por questão de tempo, porque se não fosse tempo, a gente ia ficar aqui bastante tempo, que o papo tá muito bom. Mas vamos lá para a primeira, Rê. Qual conselho de negócios você recebeu que foi o melhor e por quê? Eu acredito que você realmente entender a diferença de preço e valor, eu acho que foi importante. E a questão, eu acho que fundamental também é você entender o cliente que você está atendendo, né? O que ele está buscando, ser próximo do próprio cliente para entender a necessidade que ele tem. Porque aí você consegue fazer uma adaptação rápida do seu negócio para ele conseguir ter prosperidade quando às vezes você não teve uma assertividade tão grande. Legal. 2. Qual o melhor livro que você leu e que você recomendaria aí para quem quer empreender nesse mercado ou enfim, qualquer mercado, mas que te ajudou bastante? Como eu sou mais voltado para o marketing, eu acredito em qualquer livro do Kotler, né? Porque lá aí você aprende conceitos fundamentais para você conseguir estruturar melhor e ter uma assertividade na parte do marketing melhor. Legal. E qual característica que você julga ser mais importante para um empreendedor? Eu acredito que persistência, viu? Ainda mais no Brasil. Porque se você, de repente com algum erro, com alguma mudança de percurso que você tem que executar devido às dificuldades que a gente tem aqui, principalmente no Brasil, você tem que ter persistência e acreditar realmente no seu sonho e no que você almeja. A partir do momento que você tem certeza do que você quer e tem a persistência, você vai conseguir chegar onde você quer. Boa. Você usa alguma ferramenta de produtividade favorita ou algum hábito que você inseriu na sua vida que fez você chegar mais longe? Seja, sei lá, dormir mais cedo, enfim. Dormir mais cedo é difícil. Acordar mais cedo. Acordar mais cedo eu acho que ajuda. Mas eu acho que é você conseguir dividir um pouco o seu tempo, que é o que eu falo. Apesar de eu ter um pouco de dificuldade de dividir realmente o tempo, família, trabalho, lazer, saúde, o que me ajuda muito é a parte da saúde. Então, para você conseguir ter pelo menos uma saúde mental grande, no meu caso, eu vou para a academia às 6 horas da manhã, que é o tempo que eu vou conseguir ter livre ali para conseguir ter meu momento. Então, ter o seu momento de pensante, eu acho que é fundamental para você conseguir ter essa mente mais tranquila para conseguir executar ao longo do dia. E nesse tempo, eu acho que você tem que focar em pensar como que vai ser seu dia para frente. E é muito importante você conseguir ter essa previsibilidade do que você vai fazer para frente. Legal, você mencionou esse negócio do ter tempo para pensar, né?
Uma vez eu fui num treinamento na Holanda que o cara falou justamente isso, assim. Ele até tinha um site na época lá e tal, mas que ele aprendeu esse negócio de ter tempo para pensar com um diretor de banco, que o cara era super amigo dele, que isso fazia ele realmente... E não era tempo para pensar, sei lá, meditando, era realmente... Pega meia hora ali na sua semana e fica, tipo, sem pensar nada ou sem, tipo, dar uma acalmada, porque é aí que ele conseguia colocar os problemas em perspectiva e, sei lá, encontrar a solução mais fácil, ou como você mesmo falou, né, encontrar ali outras oportunidades ou formas de executar alguma coisa que ele não estava enxergando. E aí, enfim, de diversas coisas que ele passou, talvez a mais importante que ele falou que realmente todo mundo tinha que fazer era ter um tempo marcado na agenda só para pensar e ficar quieto, que isso ia fazer você caminhar, enfim, muito mais rápido, chega muito mais longe, e que, enfim, condiz com o que você falou. Agora, interessante aqui. Qual negócio novo ou maluco você faria ou entraria se você tivesse tempo? Nossa, essa é difícil, hein? Eu acredito que o mercado hoteleiro, eu acho que ainda tem muito a se explorar com essas mudanças de mercado que a gente teve dentro do pós-pandemia aí. Legal. Agora, mais curiosidade minha. Você já pensou em franquear alguma das suas marcas e ser uma franqueadora além de realmente ter a operação? Das marcas que são da nossa gestão, eu acredito que não. Não que eu não pense em criar algum produto novo para esse tipo de segmento. Mas eu acho que as nossas marcas hoje são características muito individuais e únicas, né? Vamos dizer assim. Então, eu acredito que no momento não, mas é um ponto que eu penso para o futuro. Legal, bacana. Vamos lá, as duas últimas aqui. Qual o fato engraçado sobre você a maioria das pessoas não conhece? Ixi, que você queira falar? Essa é difícil, hein? Eu acredito que, principalmente quem me conhece no lado mais pessoal, eles têm uma visão muito diferente da visão do lado empresarial, né? Vamos dizer assim, porque, putz, quando eu tô no escritório, principalmente, eu sou uma pessoa muito centrada, focada, mas quando eu tô no meu momento ali de descontração em casa, eu sou completamente diferente. Eu acho que as pessoas às vezes se assustam um pouco nesse sentido, tanto que a pessoa até brinca, porra, eu tenho que pegar você num dia que você tá se divertindo e saindo, porque você é muito divertido, mas quando você tá trabalhando, meu Deus, não dá. Legal. E qual que é a sua maior paixão fora do trabalho? Eu acredito que estar com a minha família, principalmente com a minha esposa, que eu acho que é o tempo mais precioso e que eu mais valorizo hoje dentro do meu tempo que eu tenho livre. Os meus cachorros também, e assim. Legal, Rê. Estamos caminhando para o final. Eu queria que você falasse mais sobre os seus restaurantes, enfim, qualquer um deles que você queira falar pro pessoal. E são vários, né? Então a gente ia passar aqui só um podcast inteiro falando, mas para o pessoal querer conhecer mais sobre os seus estabelecimentos, visitar, enfim. Hoje nossos estabelecimentos são mais localizados nas regiões centrais, né? Então a gente tem 3 casas ali na Vila Madalena, que é o Seu Justino, que é um bar de samba e gastronomia mais brasileira. Tem uma feijoada aos domingos que é muito boa. Aí, se você quer um ambiente mais calmo e, ao mesmo tempo, depois de certa hora, ele acaba ficando mais agitado, tem o Pracinha do Seu Justino, que também fica ao lado do Seu Justino. E na rua de trás, o Highline, que ele acaba tendo uma tendência um pouco mais para o mercado com referências dos Estados Unidos, de Nova York. E ele acaba sendo um diferencial que ele tem obras de arte dentro do estabelecimento. Tem o grafite do Cobra e um rooftop com uma vista para a Vila Madalena que é bem única. Então é uma casa que, se você vai para o período mais noturno, eu acredito que vai ser que você vai ter uma experiência bem
bem agradável. E aí, se você quer já ir para o mercado mais do restaurante, mais com a família, tem o Reserva Rooftop, que é num bairro planejado ali perto da Barra Funda, Perdizes e Pompeia, que é uma casa mais voltada para parrilha, para cortes de carnes diferenciadas e massas bem saborosas. Então, eu acredito que seja mais essas casas. E o Lulu, né, que a gente acabou de inaugurar agora, que realmente está sendo um sucesso fenomenal, que fica ali nos Jardins, na rua Barão de Capanema, que é uma casa voltada com características da moda, né? E está tendo uma ascensão, e é uma culinária francesa também. Então, tem um pouquinho de tudo, que é o que eu mencionei no começo, que são casas com suas peculiaridades totalmente diferentes uma da outra, para a gente conseguir atender todos os públicos do mercado. Para todos os gostos. Isso aí. Legal, então, dá pra gente seus recados finais aí. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado aí pelo convite, espero que gostem do conteúdo e vejo vocês em alguma das casas aí. Obrigado. Obrigado, Rê. E você que tá aí assistindo, deixa aqui os comentários o que você achou. Se tiver alguma dúvida também, pode deixar aqui. Comenta também se você quiser que eu entreviste alguma outra pessoa, algum outro empreendedor que você quer conhecer um pouquinho mais, deixa aqui pra gente. E não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo, a sua amiga, enfim, familiar, que precisa desses ensinamentos para empreender melhor e fazer mais dinheiro. E eu te vejo no próximo episódio.